A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Estamos com esta série, sobre o Sermão do Monte que ensinou o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos na segunda bem-aventurança, que é feliz dos que choram. Está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O que será que Jesus quis dizer feliz dos que choram? Bem-aventurados são aqueles que choram pelo peso do seu pecado. É isso que Jesus Cristo quer dizer. Bem-aventurados os que choram, porque se arrependem de todo o mal que vem fazendo e de toda a maldade, de todo o pecado que vem cometendo. Então é desse choro que Jesus Cristo está nos falando. Jesus Cristo não está falando do choro pela perda de um filho que morreu, de um ente querido que faleceu. Jesus Cristo não está falando do choro pela perda da sua casa ou do seu esposo, pelas coisas, do mundo que você perdeu. Jesus Cristo está falando do choro daqueles que sofrem pelo peso do seu pecado. Mas os que choram, aqui quem Jesus Cristo está falando, são aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Não está falando daqueles que têm o espírito de fariseu, que chora por avareza, ou choram hipocritamente, ou chora somente porque perdeu alguma coisa ou alguém. Jesus Cristo está falando daqueles que verdadeiramente são novos convertidos, nascido de novo. Está falando do cristão verdadeiro, o salvo, aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Então, eles choram pelo peso do seu pecado e logo se arrependem e são consolados. Então, é desse choro que Jesus Cristo se refere aqui na palavra, queridos. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados depois de se arrepender dos seus pecados, depois de se humilhar na presença de Deus e se arrepender de todos os seus pecados. Deus perdoa no mesmo instante. Então, esse é o consolo que Jesus Cristo está dizendo. Essa palavra significa lamentar por as coisas erradas que você vem fazendo. Agora eu quero que você entenda que as bem-aventuranças não são qualidades naturais do homem, são qualidades do Espírito Santo. Jesus Cristo nos está falando do choro espiritual, não é do choro natural. Amém? Quem já está entendendo a palavra? Declara: eu já estou entendendo a sua palavra, Jesus. É um choro provocado espiritualmente. Sabemos que tem muitos tipos de choro, causado por tristeza, situações naturais, por pessoas, que nós perdemos no cotidiano, e não tem nada a ver com o choro do mundo. Aqui Jesus Cristo se refere a um choro espiritual, a um choro, queridos, pelos pecados cometidos, pelo peso da maldade e iniquidade que nós estamos cometendo. Então são aqueles que são nascidos de novo, já se arrependeram dos seus pecados, já aceitaram a Jesus Cristo, nasceram de novo porque foram batizados nas águas. Então eles estão cheios do Espírito Santo e choram. Cada vez que comete um pecado, eles sentem esse peso do pecado, Mas tem muitos que estão com esse espírito de fariseu, estão endurecidos. E há quanto tempo, queridos, que você não avalia o seu dia, a sua semana, o que você fez contra o seu próximo, que pecado você cometeu, Muitos têm endurecido e não estão sentindo, esse peso do pecado. Jesus Cristo está falando que feliz dos que choram, porque eles serão consolados. Ao se arrepender dos seus pecados e se humilhar na presença de Deus e confessar os seus pecados,
verdadeiramente, genuinamente, eles serão perdoados e nesse mesmo instante consolados. Amém? Judas, quando traiu Jesus Cristo, ele teve remorso e quis devolver aquelas moedas, mas ele nunca se arrependeu. Caim, quando matou Abel, chorou por remorso. E foi um choro carnal, foi um choro sem nenhum tipo de arrependimento. Quem já está entendendo? A palavra declara, quem já está entendendo a palavra que está sendo pregada? Jesus Cristo está falando com muita gente nesse momento. A Bíblia vai dizer que Acabe queria a vinha de Nabote. E quando ele disse quando Nabote disse que não iria vender a vinha a Acabe, então ele chorou. Mas esse choro de Acabe foi por ganância. Quem já está entendendo? É um choro de avareza, é um choro por perda de bens materiais. Não é desse choro que Jesus está se referindo. Não é o choro hipócrita dos fariseus e nem religioso. É um choro, querido, que é um choro que é espiritual, que vem através do Espírito Santo. Nós, como cristãos, devemos ter essa meta de andar como Jesus Cristo, como cristão verdadeiro, amém? Andar cheios do Espírito Santo, se arrependendo dos nossos pecados, porque nossa consciência vai pesando e logo sentimos o peso do pecado, então choramos, porque temos o Espírito Santo vivendo dentro de nós e o Espírito Santo não tolera o pecado. É por isso que choram. São aqueles novos convertidos, aqueles nascidos de novo e que já sabem que são salvos e estão cheios do Espírito Santo, chora. É um choro espiritual que Jesus Cristo está se referindo. Em Romanos capítulo 8, versículo 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que ele seja conforme a imagem de Jesus Cristo. Então a nossa vida aqui na terra, a nossa trajetória, nós temos que ser moldados e transformados segundo a semelhança de Jesus Cristo. Andar como Jesus Cristo andou e ter as mesmas atitudes e tudo que Jesus Cristo fez. É assim que temos que andar os filhos de Deus, transformados, amém? Verdadeiramente e renovados. Muitos pastores estão pregando só sobre bênção, sobre, as bênçãos, sobre os princípios bíblicos. Isso é muito bom, mas o que acontece? Que temos que falar do seguinte, que Jesus Cristo não andou aqui na terra dando gargalhadas, igual nós vemos pastores fazendo piada no púlpito da igreja e dando gargalhada. Jesus Cristo tinha essa alegria dentro do coração e ele sorria para as pessoas, mas nós não estamos vendo na Bíblia que Jesus andava dando gargalhadas o tempo todo e fazendo piada. Quem já está entendendo? Então, nós temos que predicar, querido, sobre o choro, sobre esse choro espiritual que Jesus Cristo está falando, dessa segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Consolados por quem? Por Jesus Cristo, porque se arrependeram genuinamente dos seus pecados. É disso que Jesus Cristo está falando. Amém? Do arrependimento genuíno. Jesus está dizendo: bem-aventurado aqueles que choram pelo seu próprio pecado. Bem-aventurados são aqueles que choram pelo pecado dos outros, que estão vendo, que nós estamos vendo na internet, nas notícias, nos jornais. Quem já está entendendo? Bem-aventurados que choram pelo pecado do mundo, das pessoas, amém? Daqueles que estão cometendo pecado no mundo. Então não é só pelos nossos pecados, pelo peso do pecado. Bem-aventurados são aqueles que choram pelos seus próprios pecados, mas também choram pelos pecados dos outros. Amém, meus queridos? Estão ali arrependidos. Em Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserável é o homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Aqui Paulo está se sentindo aqui o peso dos seus pecados. Ele está lamentando, ele está se sentindo ali o peso da sua maldade, dos seus pecados. Então é disso que Jesus Cristo está se referindo, desse choro, desse peso
dos pecados de Paulo que ele teve, né? Bem-aventurados os que choram e são sensíveis aos pecados seus e aos pecados do mundo, aos pecados e à maldade que está no mundo. Quem já está entendendo a palavra do Senhor, declara: eu já estou entendendo a sua palavra, Jesus. Queridos, a nossa transformação começa a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo como nosso único Salvador e logo batizamos nas águas e ali prosseguimos lendo a palavra do Senhor e andando no centro da vontade de Deus, cheios do Espírito Santo, porque o povo que está no mundo, os ímpios, jamais saberão o que significa esse choro que Jesus Cristo está nos falando, porque eles não têm o Espírito Santo. É preciso ter o Espírito Santo vivendo dentro de nós para saber e entender de qual é esse choro que Jesus Cristo está se referindo. Em Romanos capítulo 8, versículo 22 e 23, porque sabemos que toda criatura geme juntamente está com as dores de parto, e não só ele, mas que temos as primícias do Espírito, também gememos. Qual é o choro que Jesus está se referindo? Bem-aventurados os que choram, porque estão esperando um corpo glorificado. Não é um choro carnal que Jesus Cristo está se referindo. Não é um choro, dos iníquos e dos hipócritas que choram por perdas de bens materiais ou de pessoas, ou porque perdeu coisas ou pessoas. Paulo disse: o choro que Jesus Cristo está se referindo é da redenção dos seus pecados. É aquele choro, queridos, do peso de andar com a sua maldade. E aí chega no final do dia, quando você vai orar de joelhos, você se lembra de todos os pecados que você se cometeu e logo ali você chora arrependido nos pés do Senhor. Jesus Cristo está se referindo ao choro daquela mulher que cometeu adultério, vários adultérios, mas que foi aos pés de Jesus chorar. Chorou tanto de joelhos nos pés de Jesus, que lavou os seus pés e secou com os seus cabelos. É desse choro genuíno de arrependimento pelo peso grande daquele pecado que ela vinha carregando, e Jesus a perdoou. Então ela foi consolada. É desse choro que Jesus está dizendo. Davi, cada vez que cometia um pecado, rapidamente se jogava nos pés do Senhor, reverenciando, arrependido pelos seus pecados, e ali ele confessava e chorava na presença de Deus, pelo peso dos seus pecados, arrependido, e era perdoado por Deus. Então ele era consolado. Feliz dos que choram. Em Salmo 53, Davi disse: o meu pecado está diante de mim todos os dias. Então todos nós temos esse peso do pecado, mas os ímpios não saberá de que choro é esse que Jesus está se referindo. Mas os cristãos verdadeiros, os nascidos de novo, novos, convertidos e salvos, entende que esse choro é pelo choro produzido pelo Espírito Santo. Amém, meus queridos? Essa é a marca daqueles que são salvos. Eles choram pelos seus pecados e pelos pecados dos outros. Bem-aventurados são os que choram por suas debilidades, por suas imperfeições, choram pela maldade dos seus pecados cometidos e logo se arrependem e são perdoados por Deus. Feliz dos que choram, porque se converteram de todos os seus pecados e confessaram diante de Deus e são quebrantados. Feliz os que são quebrantados de coração. É desse choro que Jesus Cristo está dizendo. Feliz os que choram pelos pecados alheios, dos governos, do mundo, das pessoas em geral. Amém, queridos? Temos uma geração que é totalmente indiferente ao próximo. Temos uma geração que tem o espírito de fariseu, que chora um choro religioso, hipócrita, para aparecer ou por coisas ou por pessoas. Mas não é desse choro que Jesus Cristo está se referindo. Muitos acham, ao ler essa passagem da Bíblia, essa bem-aventurança, essa segunda bem-aventurança, que foi o Sermão do Monte, que bem-aventurados os que choram são aqueles que choram por qualquer coisa, e não é desse choro que Jesus Cristo está se referindo.
Amém? É aqueles cristãos sensíveis que têm o Espírito Santo vivendo dentro deles. Amém, meus amados? São aqueles que têm uma nova vida, que são transformados em uma nova criatura em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Não é o choro dos ímpios, não é o choro dos hipócritas, é o choro do crente convertido, daqueles que são salvos e sabem, né, que tem o Espírito Santo vivendo dentro dele. É um choro espiritual. Deus, ele está consolando e vai aqui na terra e vai continuar consolando lá no céu, quando nós formos levados e arrebatados juntamente com Jesus Cristo. Amém, queridos? É desse choro que Jesus Cristo está falando. Que o crente, ele recebe uma nova natureza, ele tem uma nova mentalidade, uma nova maneira, uma nova visão de aceitar, ele é sensível à necessidade dos outros. O cristão verdadeiro é aquele, queridos, que está sempre com o coração disposto a perdoar e pedir perdão, né? Então nós temos que ter esse coração conforme o de Jesus Cristo, como Davi teve, né? Que é o coração conforme o de Deus, rápido em se arrepender dos seus pecados, porque serão consolados e terão a alegria da salvação. Quando você confessa os seus pecados, Deus te perdoa no mesmo instante, porque você se humilhou, chorou arrependido pelo peso dos seus pecados e confessa, e no mesmo instante que você confessar os seus pecados, Deus, ele te perdoa. Então ele está te consolando porque você recebe uma segunda chance. Ele te remiu. Amém? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certo que a aflição deste tempo presente não são comparados com a glória que nos há de ser revelada. Talvez você está falando assim: mas eu sou crente, eu sou convertido verdadeiramente, eu choro verdadeiramente, tenho o Espírito Santo, mas eu não estou vendo esse consolo completo de Deus, pleno, não estou me sentindo pleno aqui na terra. Paulo está dizendo que o choro presente da agonia são as aflições presentes, né? Que vão terminar com a consumação no céu, quando nós formos arrebatados, queridos. Onde entram os santos, os remidos, ali as suas lágrimas serão enxutas para sempre e lá não haverá mais choro lá no céu. Bem-aventurados. Então em João capítulo 8, se derramam que não temos pecado. Tem gente falando que não tem pecado. Muitos falam que não tem pecado e não é verdade. Todos somos pecadores, ou seja, todo crente verdadeiro é sensível ao pecado. Aquele que diz assim, eu não tenho pecado, é porque ele não é salvo, ele é ímpio. É aquele que não tem o Espírito Santo vivendo dentro dele. Deus está te convidando, queridos, a aceitar a Ele como seu único Salvador. É tempo de se arrepender de tudo isso, dos seus pecados. Esse é o resultado daquele que é pobre de espírito. Bem-aventurado é aquele, querido, que chora. E eles, porque eles são pobres de espírito, então eles choram e são consolados. É disso que Jesus Cristo está nos referindo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. É disso que Jesus Cristo está falando. Então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados aqui na terra e lá no céu, porque lá não haverá mais lágrima. As suas lágrimas serão enxutas para sempre. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.